Pronto, agora melhor. Bom dia de novo. É que eu tinha feito aquela besteira de entrar. Gente, eu entrei 5 minutos antes. Deixa eu explicar por que que eu caí e voltei. Porque eu entrei 5 minutos antes. Eu entrei 9 horas. E aí, óbvio, vocês não tinham entrado ainda, né? E aí, eu tinha perdido 5 minutos de aula. Foi por isso que eu falei, vamos cair todo mundo e volta todo mundo, né? Só vê se tem alguém preso lá. Pede para entrar de novo. Por favor, vocês que têm mensagem aí. Por exemplo, o Gustavo estava, tinha outras pessoas que estavam. Só vê se eles estão lá no outro. Ah, já voltou. Então, bora. Vamos lá, gente. Vamos voltar, então, aqui? Fiz isso para ganhar os 5 minutinhos. E 5 minutos faz falta, né, gente? Tudo sob controle. Então, joia. Bora. Vamos falar de multiplicação agora? Opa, vamos. Funciona. Epa, oi, pronto. A net ainda me mata, gente. Pois é. Bom, e então ficou faltando a gente conversar do quê? Da parte mais fácil, que é a parte que tem mais nomes, confesso, mas na minha opinião, a parte mais fácil, que é o processo de divisão celular. O que é importante eu saber? Que na mitose, eu sempre vou formar duas células filhas. Agora, que essas células filhas, elas são iguais, idênticas à célula inicial, né? Então, uma célula vai produzir material e vai se dividir em duas células iguaizinhas. As células filhas, elas vão ser iguais nas características genéticas iguaizinhas, inclusive com o mesmo número de cromossomo, tá? E esse processo é um processo que é restrito às células que são eucariontes. Vale lembrar que células eucariontes são as células que têm o núcleo organizado, são as células que têm as organelas citoplasmáticas, essas são as células eucariontes, tá? Agora, antes do início da mitose, né, para a gente se localizar lá naquele ciclo, antes do início da mitose, eu estou na interfase. E durante essa interfase, eu tenho meu DNA multiplicado, eu tenho a produção de proteína. E aí, o que que acontece a hora que termina a interfase? Eu começo a divisão. Aí olha que lindo, gente. Eu tenho a célula em interfase bonitinho com centríolos, né? O nucleolo bem individualizadinho aqui na membrana nuclear ou carioteca, né? E eu tenho aqui os dois microtúbulos, que é o centríolo, ok? Isso aqui é a célula em interfase. Aí o que eu não contei para vocês é que a mitose, ela se divide em outras fases. Como assim, professora? Sim, a mitose ela se divide em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Precisa saber a ordem? Óbvio que precisa. Óbvio. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Professora, como eu vou decorar isso? Vê como é fácil? Sai, obrigada. Eu tava mandando sair um negocinho aqui que tá aparecendo para mim, ó. Prometo, prometo, prófase, metáfase, a Ana telefonar. Entendeu? Prometo a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Pronto, decorei a ordem. Prometo a Ana telefonar. Pronto. Promete para mim? Prometo a Ana telefonar. Pronto. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Acabou. Decoramos a ordem. Vamos ver o que acontece em cada uma delas? Primeiro, a prófase. O que acontece na prófase? Eu tinha a célula inteirinha, né?
Primeira coisa, vou começar a condensar o material, porque, cara, ele fica aqui dentro, ó, do nucleolo, ele tá tudo, né, descondensado, todo desenrolado, e aí eu preciso condensar o material genético, né? Então, começa onde? Na prófase. O que mais que acontece? O material genético, ele começa a vir para onde? Para a região central, tá? Ele começa a vir para a região central. Aí, o que eu tenho? Os ásteres. O que que são os ásteres? Cadê? Aqui, então. Entre os nucléolos que vão se desintegrando, vão formando como se fosse uma redominha, entendeu? Uma redominha de microtúbulos, tá? E aí vão formando esses ásteres, que são essas redinhas de microtúbulos, e os fusos, ou seja, vão formando microtúbulos que saem de um ástere até o outro, ou seja, sai de um lado do centríolo até o outro. Então, o material começa a vir aqui para o centro, material o quê? Material genético como? Condensado. Vão formando esses ásteres, ou seja, que são as hastes de microtúbulos, e aí, por conta desses ásteres, eu vou formando o quê? Os microtúbulos, né? O que mais que acontece? A carioteca, que é essa membrana nuclear, e o nucleolo vão sendo desintegrados, e esses centríolos vão migrando para o polo da célula. Isso acontece aonde? Na prófase, a primeira fase da mitose. Depois disso, né, vai começar a metáfase. A metáfase, ela vai se iniciando com a separação, tá vendo? Eles vão todos se alinhando. Alinhando aonde? No meio da célula. No meio da célula, eles estão na metáfase, tá? Então, é a segunda etapa da mitose. Então, os cromossomos, eles estão no grau máximo de condensação. O que que significa falar? Aqueles que estavam todos misturados foram se condensando e eles vão ficando todos espiraladinhos, já condensados no máximo possível. E vão ficar todos ligados aonde? Aqui no fuso, tá? Todos ligados no fuso. Como assim, professora, todos ligados no fuso? Eles vão ficar todos enfileiradinhos, como se fosse na linha mediana, e a gente chama isso, por conta da linha imaginária, né, da linha do Equador, eu falo que eles estão numa placa equatorial formando uma placa metafásica. Por que que eu chamo metafásica? Porque está na fase da metáfase e eles ficam presos por onde nesses fusos? Eles ficam presos pelo centrômero. É o centrômero que prende eles aqui no meio da célula, na placa equatorial, formando uma placa metafásica, ok? Logo depois, o que que acontece? Começa esses fusos a tensionar. Como eles estão presos aqui no centríolo, os centríolos estão nas extremidades e os cromossomos estão presos neles no centrômero, a hora que começa a fazer força de tensionamento, vai acontecer o quê? O cromossomo não é formado por cromátides, irmãs? Então, eu tenho a separação dessas cromátides. Então, eu tenho um tensionamento mesmo, a partir dos centríolos, e aí essas fibras do fuso, elas vão encurtando. Na hora que está encurtando, como os cromossomos, eles estão presos pelo centrômero, a gente tem o tensionamento, tá? E a hora que eu tiver o tensionamento, eu separo as duas cromátides, tá? Uma cromátide irmã vai para cima e a outra cromátide irmã vem para baixo. Elas são puxadas pelo centrômero. Depois disso, eu vou para uma outra fase. Essa outra fase, ela se chama telófase.
é a quarta fase, tá? Então, primeira coisa, eu preparei a célula para conseguir ter duplicado o constituinte celular e o constituinte nuclear. Qual é essa fase? A interfase. Isso já é mitose? Não é mitose. Interfase é um período entre as fases de multiplicação e que se divide em 3 etapas, G1, S e G2, certo? Aí saiu da fase de G2, a célula entra em metáfase, ou mitose, né? Quando ela entra em mitose, significa que ela vai se dividir. Então, a primeira fase que eu tenho é a prófase, onde, né, eu tenho, vamos voltar aqui só para vocês verem o desenhinho, ó. Calma, aqui já é metáfase, deixa eu voltar para ver o desenhinho. Eu tenho a prófase, onde eu tenho a separação aqui dos centríolos e a formação dos ásteres, e por conta dos ásteres eu formo as fibras, né, os fusos mitóticos, que é até o nome que ganha isso. Aí na metáfase eu tenho o descondensamento, né, eu tenho o descondensamento, não, a separação dos cromossomos por estarem extremamente condensados, e eles ficam presos na placa equatorial pelo centrômero. Aí, na anáfase, sempre vai tensionar, e aí separa metade de um cromossomo para um lado, metade do outro, e essa metade a gente chama de cromate de irmão. E aí eu chego na telófase, né? Que eu já consegui separar, ó, metade para cá, metade para cá, um centríolo para cá, um centríolo para cá. Então, o que que acontece? A célula volta ao normal. E a carioteca? Volta. E o núcleo? Volta. E o cromossomo descondensa. E quando tiver tudo isso pronto, célula voltou ao normal, carioteca voltou a se formar, nucleolo voltou a se formar, cromossomo descondensou, o que que acontece? A célula entra em citocinese. Mas é importante eu falar que a citocinese não é mitose, tá? Citocinese não é mitose. É muito importante falar disso, tá? Não é etapa da mitose. A etapa da mitose termina onde? Em telófase. Ponto, tá? Citocinese, ele acontece lá no finalzinho, tá? Acontece lá dentro da telófase, mas não é mitose, porque só serve para concluir o processo. E o que que é essa citocinese? É quando eu vou dividir o citoplasma, né? Então, vai formando um anel, eu tinha células aqui juntas, né? Aí vai formando um anel contrátil de dentro, de fora da célula para dentro e vai fechando. E a hora que ele fecha, ele separa em duas células. Então, eu tenho uma célula que sofre a divisão, e aí, tá vendo, ó, vai sofrendo esse estrangulamento aqui, ó. Esse estrangulamento que vai acontecendo de um anel, que vai se fechando, ele vai se fechando de fora para dentro. Como vai fechando de fora para dentro, eu falo que é uma citocinese, ou seja, uma divisão de células centrípeta. Acontece de fora para dentro. Professor, em que tipo de célula acontece isso? Em todas as células animais. E no vegetal? No vegetal é diferente. No vegetal, primeira coisa, célula vegetal não tem centríolo. Começa por aí. Célula vegetal não tem centríolo, né? Então, como a célula vegetal não tem centríolo, ela não tem como formar os fusos exatamente dessa forma, né? Mas forma fuso? Forma fuso. Só que, pelo mesmo motivo que não tem como formar esse estrangulamento, por não ter o centríolo, ela acaba o quê? Produzindo aqui dentro
através de lisossomo, vou até falar qual é a estrutura, tá? Vai produzindo uma vesícula, como se fosse lá do complexo de Golgi mesmo, uma vesícula, sabe? Então, vai produzindo uma vesícula que se chama lamela média. E aí, essa lamela média, que é uma vesícula, vai crescendo, crescendo, crescendo de dentro para fora. Então, a célula vegetal, ela se separa de dentro para fora. Vai construindo uma vesícula que se chama lamela média e ela separa a célula em duas. Então, a citocinese na célula vegetal é centrífuga, é de dentro para fora. Se ficar com dúvida entre centrípeta e centrífuga, pensa na máquina de lavar. Quando sua mãe coloca uma roupa lá dentro, põe para centrifugar, vocês já viram que ela fica toda grudada na parede da máquina? Tanto faz se a abertura é frontal ou se é aquela da abertura mais comum, né, que é em cima, ou se é de abertura frontal, quando vai para centrifugação, a roupa gruda toda na parede. Por quê? Porque vai de dentro para fora, de dentro para fora. Então, de dentro para fora, centrífuga, de fora para dentro, centrípeta, tá? Quem é que acontece centrífuga? Célula vegetal. Quem é que acontece centrípeta? Célula animal. E ficou faltando eu contar para vocês que tem coisa que dá para gente parar esse ciclo de mitose. Isso é muito louco muito louco mesmo. Por exemplo, aminopterina. Aí você vai falar assim, ai, professora, que nome é esse? Tá vendo isso aqui, ó? Remédio para câncer. Inibe síntese de DNA. Se inibe síntese de DNA, parou. Não produz mais célula. Lembra que eu falei que as células, quando entram em G0, mas além das células que entram em G0, as células que têm câncer, elas param de produzir as ciclinas, e aí começa a produzir célula. Falei isso para vocês, tinha muita ciclina, né? Quando era célula cancerígena, beleza, ó. Aminopterina inibe a síntese DNA, então ajuda, faz parte do que de tratamento com o antineoplásico. Outra coisa também que, ó, isso aqui foi usada lá na Segunda Guerra, mas que hoje em dia é proibido, o gás mostarda. Por quê? Porque eles espirravam o gás na pessoa para dispersar, né? Mas isso também era um agente químico que inibia a síntese de DNA da pessoa. Aí foi proibido. Mas por que que eles faziam isso? Por conta da tortura. Era para torturar as pessoas que estavam, né? Então eles usavam isso para tortura. Só um pouquinho para dispersar, só para dispersar um pouquinho, né, gente? Só um pouquinho. Era só um pouquinho mais do que para dispersar. Estavam nas trincheiras e morria todo mundo. Coisa leve, dava um jeitinho na galera, né, Gustavo? Coisa leve. Morria todo mundo, né? Negócio meio leve. Aí, vocês já viram também que quando as pessoas vão fazer raio-x, fala que se mulher tiver suspeita de gravidez, que não pode fazer? Ó, raio-x. Isso daí que a gente usa para fazer a síntese de DNA, ou né, isso daqui que a gente usa para fazer exame, inibe a síntese de DNA. Então, você está formando uma criança, também para, por conta de raio-x. Aí para, professora, nunca mais volta? Volta, lógico que volta, mas naquele instante, se você tiver com alguma formação, ela é inibida, então pode dar algum tipo de má formação, por isso que mulher grávida não deve se expor a raio-x, tá? Tem algumas outras drogas, isso aqui, ó, colchicina, na verdade, é uma substância química que impede a formação de difuso mitótico, tá?
E vinblastina também impede formação de difuso mitótico, também é fármaco, tá? As duas hoje em dia são utilizadas também para tratamento quando você precisa parar a proliferação celular, ok? E outra coisa, gente, que é muito, mas muito, mas muito importante que eu fale para vocês, tá? Eu estava falando de toda a multiplicação celular. Eu contei para vocês do que acontece durante a interfase, né? Que eu tenho a produção de conteúdo, de muito conteúdo, para que ela cresça. Depois eu tenho a síntese de material nuclear. Depois eu tenho a reserva de energia para que eu entre em divisão celular. Depois eu contei para vocês da divisão celular, como é que ela funciona, né? E como é que ela funciona? São 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Professora, preciso decorar? Precisa, prometo a Ana telefonar, né? Assim que a gente vai gravar. Mas e o resto, né, gente? Aí separou a célula. Quando chega lá no final da mitose, tem a separação celular, que a gente chama de citocinese. E como é que isso funciona, né? E o resto da célula separou, mas e aí? E o resto da célula? Além dos cromossomos, todas as células filhas, elas devem herdar da mãe as organelas. Então, lembra que eu falei para vocês que eu tenho o crescimento em G1, então as organelas, elas se autoduplicam, tá? Principalmente quem? Vocês lembram que a gente tem 2 organelas que têm conteúdo nuclear, material genético, que é o cloroplasto e a mitocôndria? Eu já expliquei até para vocês em uma aula só sobre isso, que tem evidências de que eram células que foram fagocitadas, lembram disso? Então essas células, essas organelas, elas têm material genético, né? Então, cloroplasto, que eu só tenho em célula vegetal, mas mitocôndria, que eu tenho em célula animal e vegetal, elas dobram a cada ciclo celular. Então, toda vez que eu tiver, né, a produção de material para duplicar, ou seja, toda vez que eu tiver na interfase em G1, eu tenho a produção dessas células, tá? E elas são distribuídas depois lá na citocinese, ou seja, lá na separação entre 2 células, elas são distribuídas de forma igualitária, tá? Os ribossomos, eles vão ser sempre formados por quem? Pelos nucleolos. E os lisossomos vão ser sempre formados pelo sistema golgiense, tá? O que acontece? No sistema golgiense, no retículo endoplasmático, quando eu tiver a fragmentação da célula, ou seja, quando eu tiver a divisão da célula em si, a citocinese, eles vão ser distribuídos para todas as células filhas. Então, é importante eu falar que não acontece só a multiplicação de material nuclear, senão eu não teria como dar condições de sobrevivência, de metabolismo celular para essas novas células. Eu não teria como fazer isso. Tá? Então, é muito importante falar isso, porque às vezes a gente termina uma aula de mitose, e aí eu pergunto para o aluno assim, deu para entender como eu formo uma nova célula? Deu. Então, o que acontece no núcleo? Vocês me explicam todas as fases do núcleo. E como é que acontece as fases da interface? Aí vocês vão me falar G1, AS e a G2, beleza. E as organelas? E fica todo mundo assim parado. E as organelas? E as organelas? E as organelas? Elas foram produzidas também, lá na G1. Quem que foi produzida na G1? A organela, conforme a célula foi crescendo. E aí, na hora que quebra, na hora que eu tenho a citocinese, que não faz parte da mitose, mas que acontece lá no final da telófase, né? Aquela separação de célula, que é de dentro para
de fora para dentro na animal e de dentro para fora na vegetal, né? E isso daí acaba só separando os constituintes, porque eles já foram produzidos. Então, é muito importante deixar isso bem claro para vocês, ok? Vamos fazer exercício para ver se deu certo essa bagaça aí? Vamos ver? Página 278, vai, pega aí. Apostila, bora. Bora que é importante que dê tempo da gente fazer tudo. Aí, tá vendo? Vai dar, são 25 minutos só de aula. Bora. Página 278. O esquema a seguir apresenta o ciclo celular mitótico. Explique o que acontece em cada fase do ciclo. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui, ó. Se aqui é o início do ciclo, ó, o ciclo sempre inicia depois de uma mitose, lembra? Se aqui é a mitose, o início do ciclo aqui. Gente, então o que que acontece no G1? Aí eu pensei num negócio idiota agora. Quando eu falo o que que acontece no G1, vocês já vão pensar no G1 da televisão, né? Não, na fase G1 da interfase. Vai, fala que alguém pensou nessa besteira idiota que eu falei. Falou, pensou, né, Letícia? Tu pensou, fala. É. Então vamos lá, o que que acontece na G1? É onde acontece a maior síntese do que? Do RNA, ou seja, a transcrição para produzir material, né? E proteínas, que é a tradução. Vamos colocando aí. Vou produzindo proteína, produzindo proteína, produzindo proteína, que é onde acontece o maior crescimento. E a próxima fase, gente? Na próxima fase, é a fase S. O que que acontece na fase S? Na fase S é feita a síntese de DNA, ou seja, a duplicação. É só por isso que eu vou conseguir dividir, porque eu tenho a síntese de DNA, ou seja, a duplicação. Em G2, o que que acontece? A célula se prepara para entrar em divisão com a duplicação dos centríolos e síntese de algumas proteínas que sejam necessárias para esse processo. E o que que acontece no ponto de checagem que ele pergunta, ó, no final da G1? Lembra que eu falei para vocês? Opa, ali é a hora de checar, de ver se faltou alguma coisa. A célula está pronta para duplicar o material nuclear dela? Existe algum problema? Existe algum problema, alguma parada ali no meio que possa induzir esse processo de apoptose? Ou seja, tem alguma coisa que não está certo? Se não tiver, tchau. Já destrói a célula ali naquele momento. Então, tá aqui o que acontece em G1, o que acontece em S, o que acontece em G2 e o que, que acontece na checagem ali no finalzinho da G1. Pronto? Posso trocar?
Responde aí para mim, quando puder trocar. Beleza. Então, vamos lá. Olha, mais de uma pessoa. Beleza, gente. Vamos lá. Questão 2. Bora. Ó, que bonitinho. Ah, as fases da mitose na célula de cebola. Que bonitinho, né? O que está acontecendo na célula 1? Vai. Olha lá. O que está acontecendo no desenhinho aqui? No primeiro, interfase. Não está acontecendo nada, né, gente? Ela está ali bonitinha, está na interfase. E no 2, o que aconteceu? A prófase. Como é que eu sei que é a prófase, gente? Como que eu sei que é a prófase? Porque tá vendo que ela já está começando a separar, já está destruindo aqui, ó, o conteúdo, a carioteca, né? Já tá ali destruindo o nucleolo. Vocês estão percebendo aqui? Então, olha no 3, cara, eles já estão os cromossomos todos ali no meio, então é metáfase. Olha no 4, está iniciando o quê? A anáfase, está separando. E no 5, é o fim da anáfase, já separou metade do cromossomo para um lado, metade do cromossomo para o outro. E no 6, é telófase já com a citocinese, ou seja, já separou em duas. Opa, já virou duas. Então, a 6 eu já identifiquei. Intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Já coloquei. Explique como é que acontece a citocinese na célula vegetal. Ela é centrífuga, com formação de um complexo golgiense, olha lá, de uma membrana formada da pectina que se chama lamela média. Lembra que eu falei que é um sistema golgiense lá que vai se formando, vira lamela média e cresce de dentro para fora. Essa questão é sacanagem, que eles perguntam um monte de coisa e deixa pouco espaço, né, gente? Eu entendo. Quase não deu para eu colocar com o espaço do computador, imagino vocês com a letra, né? Cursiva, é mais difícil mesmo. Terceira, sobre a mitose. Gente, ela inicia-se após o nascimento e é interrompida após 70 anos? Para, né, gente? Nada se interrompe. Aliás, nada se inicia após o nascimento. Já quando começa a formar o embrião, a célula já está se multiplicando, então esquece. Ocorre exclusivamente em células somáticas diploides? Não, ela acontece em todas as células. Produz células filhas geneticamente diferentes? Não, são iguaizinhas. Então, é um processo que mantém constante o número de cromossomos. D de dado. Olha aí que ridículo. É responsável pelo crescimento dos indivíduos adultos? Para, né, gente? D de dado a 3. Ok? 4. Olha lá. Relacione coluna 1 com coluna 2. Vamos lá. Tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos lá. Onde é que reaparece o núcleo? Não é no final? Então, opa, telófase. Prometo a Ana telefonar, não esqueçam disso. Os cromossomos, irmãos, migram para o polo da célula. Quando é que...
Resposta da 3, D de dado, Pedrão. D de dado. Os cromossomos, eles migram. Cromossomos, irmãos, migram para a célula. Para os polos da célula, eles fazem isso aonde, gente? Na anáfase, né? Aonde desaparece o nucleolo? Na prófase. Aonde eu tenho a desesterilização, tem que fechar o olho para conseguir falar, né, do cromossomo, onde ele vai ficando de novo descondensado? Na telófase. Aonde separa as cromátides? Na anáfase. E aonde desaparece o fluxo? Na telófase. Correto, então, é? B de bola. 5. A gente fica tranquila. Pronto, gente. Põe aí o nome na presença. Tá? Ficou reescreva. É escreva, tá, gente? Saiu na correria. É escreva. Agora que eu vi que saiu, reescreva. Beba água, né? Beba água, sua louca. Vai, tá falando muito. Muita coisa. Eu fico preocupada com o tempo. Lá no presencial eu atraso um pouquinho, não tem problema, mas aqui a conexão cai, são uns chatões, né? São chatões, porque eles me interrompem, a conexão simplesmente cai, né? Ó, assinale a alternativa correta sobre os cromossomos homólogos. Derrubaram a professora umas 3 vezes já. Vixe, eu mais. Muito mais. Olha lá, assinale a alternativa correta sobre os cromossomos homólogos. Já vou colocar qual que é a correta, tá? Que eles apresentam, porque é bem a primeira. Eles têm genes alelos, né? Eles ocupam o mesmo lugar em cada homólogo. Então, eles têm o mesmo lugarzinho, um gene de um lado e um gene do outro, né? Então, ele tem genes alelos, né? Isso que significa eu falar que são os cromossomos homólogos, que eles são iguaizinhos, o mesmo lugar de genes, tá? O mesmo lugar do gene de um lado e no outro, tá? Os genes, eles são alelos. Beleza? E a 6, ao realizarmos um cariótipo de um animal, isso daí a gente falou na aula passada, né? E quando eu vou fazer o cariótipo, eu consigo ver o quê? Eu consigo descobrir todos os cromossomos que tem naquele animal, a quantidade, e por aí eu vejo a espécie, que o que diferencia as espécies é saber o quê? O que diferencia as espécies é saber exatamente a quantidade cromossômica e a característica de cada cromossomo, beleza? Vamos lá, João, vou voltar para responder para você. O João quer que eu volte a 5. A 5 é A. E a 6, D de dado. Ok? Gente, boa semana. Pode ser que seja realmente férias. Amanhã tem pronunciamento do governador. Se tudo estiver mantido, a gente entra de férias. Então, se a gente entrar de férias, boas férias para vocês. A escola vai se pronunciar ainda depois de quarta-feira, então fiquem tranquilos, né?
Mas se realmente der tudo certo, a gente está de férias. Então, essa é a nossa última aula antes das férias. Eu aguardo vocês depois das férias, tá? Vou ficar com saudades. Mas a gente precisa descansar também, né, gente? Então, se cuidem, tá? Se não